Fala galera, saudações tricolores, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, quinta-feira, me recuperando da gripe, mas vindo aqui para fazer e para falar para vocês de um TBT, né? Uma história vivida por mim, né, há 37 anos atrás. Você sabe o que aconteceu no Maracanã? Você sabe o que aconteceu com o Fluminense no dia 17 de novembro de 1985? Pois é isso que eu vou falar para vocês, né? Contar essa história. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que aperta gostoso o badalo do Alê para receber as notificações, compartilha com algum tricolor, comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário, né? O que você estava fazendo no dia 17 de novembro de 1985? A maioria absoluta vai dizer eu não era nascido, mas então diga qual jogo, né, foi mais diferente, vamos dizer assim, para vocês na sua história, né, seja no Maracanã ou em qualquer outro estádio do Brasil ou do mundo, beleza? 17 de novembro de 1985, segundo turno do Campeonato Carioca daquele ano, onde o Fluminense viria a se sagrar um mês depois, no dia 18 de dezembro de 1985, tricampeão carioca. O Fluminense fora campeão brasileiro também em 1984, entrou no 85 como grande favorito ao título brasileiro, mas não foi bem naquele campeonato. Foi eliminado ainda na primeira fase, uma primeira fase grande, com muitos jogos, mesmo tendo uma vitória contra o Bahia na última rodada. Chegou na última rodada com alguma chance, venceu o Bahia de virada por 2-1 com 2 gols de Washington de cabeça, mas não conseguiu a sua classificação e foi para o Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, o Fluminense fez uma Taça Guanabara muito boa e a conquistou ao vencer o América por 1-0, né, com um gol do Romerito no segundo tempo da partida. Fomos para o segundo turno e o Fluminense começou completamente irregular, né, empata com Goitacás, se eu não me engano, perde o jogo para time pequeno ali, empata outro jogo acolá e chegamos no dia 17 de novembro de 1985. Né? E aí, como a capa do vídeo sugere, estavam no Maracanã 3 grandes torcidas, as 3 maiores torcidas do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense e Vasco. Mas como assim, Alê? 3 torcidas, né, que vivem aos tapas, né, juntas no Maracanã? Sim, juntas no Maracanã. O Maracanã teve uma rodada dupla, onde teríamos Fla-Flu e Vasco e Bangu. E, pasmem, Fla-Flu foi a preliminar de Vasco e Bangu. O Fla-Flu jogou antes, né, Flamengo e Fluminense jogaram antes, e teve uma treta bizarra na arquibancada, porque a polícia fez uma separação de torcidas, onde deu a metade, praticamente, do estádio para a torcida do Flamengo, né? Só não foi a metade porque deixou um pedacinho para a torcida do Bangu, depois veio a do Fluminense e a do Vasco ao lado da do Fluminense. E aí rolou uma treta absurda, a torcida do Fluminense e do Vasco, que juntas eram maiores que a torcida do Flamengo naquele dia no Maracanã, querendo que a polícia fosse mais para o lado, a polícia não ia, e uma confusão danada. O fato é que teve reunião entre polícia militar, chefes de torcida, né, aquela coisa toda, e eu tava lá de camarote, mentira, de arquibancada, né, na divisão entre a torcida de Fluminense e do Vasco, sem cordão de isolamento da polícia, diga-se de passagem, assistindo a tudo aquilo e vendo as reivindicações da torcida, que não deram em nada, a polícia manteve do jeito que estava, e fomos para o jogo. E quem costuma ver gols antigos do Fluminense, quem costuma ver grandes jogadas, né, os grandes ídolos do Fluminense, vai saber que jogo é esse, né? Porque é um jogo onde começa muito truncado, né? O jogo é bom, né? Qualidade boa, mas muito truncado, muitas faltas e tal. O Leomir se machuca e entra o Paulinho todo torto pelo lado direito, né? O Fluminense tinha o Leomir, tinha o Washington e o Tato pela esquerda. Normalmente o Paulinho entrava no segundo tempo no lugar do Tato, mas dessa vez entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Leomir, e o Fluminense jogou com 2 pontas abertos, né? E o Paulinho todo torto pela direita. O técnico era Nelsinho Rosa, e o Paulinho começou a arriscar uns dribles, né, com a canhota, todo errado, todo torto, né? Uns davam certo, outros não davam, até que aos 45 minutos do primeiro tempo,
O Paulinho parte para cima, faz uma jogadaça pela direita, faz um cruzamento perfeito para o Washington. E o Washington, uma mistura de uma bicicleta com um voleio, faz um dos gols mais bonitos da carreira dele, né, e um dos gols mais bonitos do Maracanã nesse Fla-Flu. Um golaço do Washington sensacional, explodiu a torcida do Fluminense e a torcida do Vasco. As duas torcidas comemoraram do Fluminense mais, obviamente, mas a torcida do Vasco, que estava em maior número que a do Fluminense, também comemorou aquele gol espetacular do Washington. Eu lembro que naquele jogo foi o único jogo, né, em que tinha Fluminense e tinha Vasco. Na verdade foram jogos, né, foram dois, que eu fui com o meu primo vascaíno, né, o meu primo que do contra lá da Turma da Mônica ficar maluco, porque o sobrenome dele é Fluminense e ele é vascaíno. Né? E aí a gente ficou ali na divisa da torcida justamente por isso, para que ele torcesse pro Vasco no jogo de fundo e eu pro Fluminense no jogo, no primeiro jogo. E aí todo mundo comemorou, né? Aquele gol espetacular do Washington, foi pro intervalo. Na volta o Fluminense recuou, não é do tempo do Abel que o Fluminense recua depois de fazer o primeiro gol, mas naquela época também o Fluminense recuou, tentou jogar no contra-ataque porque tinha 2 pontas, mas não deu certo, né? E o Flamengo empatou com o Chiquinho. Alguém lembra do Chiquinho do Flamengo? Pois é, eu também não lembrava até pesquisar, né, o nome do cara que fez o gol do Flamengo, né? Então o Chiquinho, eu lembro que tinha o Bebeto, né, jogando, e o Chiquinho empata o jogo para o Flamengo já no segundo tempo. Se vocês quiserem, dêem uma pesquisada aí no Google, vocês vão achar esse gol espetacular do Washington. O jogo seguiu, o Flamengo pressionando, o Fluminense se defendendo, mas não mudou mais nada, né? O jogo terminou em 1-1. A torcida do Flamengo foi embora, a torcida do Fluminense foi embora, e eu continuei ali para ver o jogo do Vasco Bangu, né, com meu primo vascaíno. Alguns tricolores também ficaram. E no jogo de fundo, o Vasco da Gama conseguiu perder para o Bangu. Quer dizer, naquela época não era conseguir, o Bangu tinha um grande time. Gol do Fernando Macaé no segundo tempo. Eu dei uma zoada imensa no meu primo, e aí para você ver como eram outros tempos, né? A torcida do Fluminense praticamente já tinha ido embora, do Vasco estava lá em bom número, não tinha cordão de isolamento entre a torcida do Fluminense e a do Vasco, e eu e alguns outros tricolores demos uma zoada no meu primo e nada aconteceu, nenhum vascaíno veio para tirar satisfação, para querer briga, nada disso. Fato é que o Bangu ganhou do Vasco por 1-0 com gol do Fernando Macaé, lá pelos 20 minutos do segundo tempo, né? E o Vasco praticamente deu adeus deu adeus ao Campeonato Carioca de 1985, que foi decidido por Fluminense, Flamengo e Bangu, né? No primeiro jogo o Fluminense fez 1-0 contra o Flamengo, né? E o Leandro empata aos 45 do segundo tempo, num balaço indefensável para o Paulo Vitor. Depois o Bangu ganha do Flamengo, se eu não me engano, de 2-1. E aí a gente vai para a final. Fluminense e Bangu, dia 18 de dezembro de 1985, com o Bangu precisando do empate apenas, o Fluminense precisando vencer de qualquer maneira, e o Bangu sai na frente aos 4 minutos. O Fluminense vira com o gol do Romerito aos 18 do segundo tempo e o gol de falta do Paulinho aos 30 do segundo tempo. E aí um parênteses, né, o último gol narrado pelo gigante Jorge Cury, né, já na Rádio Tupi, já tinha saído da Globo, e o Fluminense foi tricampeão carioca. Mas no dia 17 de novembro, o que aconteceu foi uma rodada dupla em que Fla-Flu foi preliminar de Vasco e Bangu. Um Fla-Flu onde o Washington fez um dos gols antológicos do Maracanã, um Fla-Flu inesquecível, uma rodada dupla inesquecível, e esse é o TBT, né, aquilo que eu lembro de história que eu trouxe para vocês, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.